Vamos lá então, pessoal. Agora nós iremos para as questões da página 97. Lá na página 97 nós iremos fazer as questões de 7 a 19, que as demais nós já fizemos, né? Acredito que as questões 13, 14 nós também já fizemos, porque são sobre osmose. Então vamos fazer as demais aí. Tudo bem? Bom, então vamos lá, questão 7. Nossa. Conjunto de bolsas membranosas com grânulos aderidos à face voltada para o citossol. Citossol, então, é a solução que compõe o citoplasma, ok? Citoplasma ele é constituído de morfoplasma, que são as organelas, e citossol, que é a solução de água, carboidratos, aminoácidos, nucleotídeos, uma série de substâncias ali dissolvidas. Sais, vitaminas. Ops. Então, conjunto de bolsas membranosas com grânulos aderidos, nós estamos falando do retículo endoplasmático rugoso. Então, retículo endoplasmático é aquela rede de bolsas, né, de vesículas, que vai fazer o transporte de substâncias dentro da célula. Aí nós temos dois tipos: o liso, que ele se ocupa basicamente da produção de lipídios, hormônios, esteróis, né? O colesterol é um lipídio e é a base do hormônio testosterona, progesterona. Ele também, então, o retículo endoplasmático liso, estamos falando dele. Ele também transporta substâncias, claro, e sintetiza a membrana plasmática, né? Que é basicamente lipídios também. Então ele contribui para isso aí. E ele ajuda a detoxificação de álcool da célula. Então, nos hepatócitos, que são as células do fígado, de pessoas alcoólatras, nós temos o retículo endoplasmático liso muito desenvolvido, porque ele está sendo muito utilizado, já que ele está relacionado à detoxificação de álcool. Mas, como nós estamos falando de um retículo que tem grânulos, esses grânulos são ribossomos. Então esse retículo ele é responsável pela síntese proteica. Estamos falando do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Às vezes aparece abreviado RER, RER, retículo endoplasmático rugoso, ou REG, retículo endoplasmático granuloso. 8. O NNN é uma bolsa membranosa citoplasmática que contém enzimas capazes de digerir. Essa é a palavra-chave. Diversos tipos de substâncias orgânicas. Digerir, pessoal, digestão intracelular, lisossomo. Liso, vem de lise. Lise é ruptura, quebra. Então, o lisossomo ele é responsável por conter enzimas digestivas, né? Então, quando a célula fagocita, ou seja, engloba alguma partícula, por exemplo, uma bactéria, vamos supor aí um macrófago, que é uma célula de defesa do organismo, né? Ele engloba uma bactéria, fagocita essa bactéria. Em seguida, forma-se o fagossomo, ou seja, somo é uma bolsa. Fago, proveniente da fagocitose. Os lisossomos são requisitados, vão se fundir a essa bolsa, liberar a enzima digestiva ali que vai digerir, então, essa bactéria. Beleza? Então, digestão intracelular, lisossomo. 9. O tchananã é constituído por um conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas. Isso daí já dá um indício. Bolsa achatada e empilhada. Complexo de Golgi, aparelho de Golgi, complexo golgiense. É o Golgi. Cuja função é empacotar. Pronto.
e despachar, empacotar, despachar, complexo de Golgi. Substâncias produzidas pela célula. Então, nas questões anteriores, né, eu mostrei lá para vocês a célula secretora, que ela é rica em retículo endoplasmático rugoso, e o complexo de Golgi dela também é muito desenvolvido. Por quê? Porque ela produz as proteínas no retículo endoplasmático rugoso, e essas proteínas são encaminhadas para o complexo de Golgi, que vai fazer a finalização, o empacotamento e encaminhar essas proteínas dentro de vesículas para o destino delas, seja no interior da célula ou no exterior da célula. Então é o Golgi, letra B, complexo golgiense. 10. O tiananana é um grânulo constituído por proteínas e RNA, cuja função é sintetizar proteínas. Bom, pessoal, aí a gente está falando do ribossomo. O ribossomo, ele não é uma organela membranosa. Ele é um grânulo proteico. Ele é uma organela globular. É uma proteína com RNA que participa da síntese de proteínas. Síntese de proteínas é o próximo assunto aí que a gente vai ver. Então a função dele é sintetizar proteína. Muitas vezes eles se encontram aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. 11. Bolsa repleta de enzimas digestivas que os espermatozoides apresentam na cabeça é chamada acrossoma. Acrossoma. Então assim, né, o espermatozoide ele tem a cabeça, a bainha e a cauda, o flagelo, né? Na cabeça, nós temos aqui na dianteira dele uma bolsa carregada de enzimas digestivas. Essa cabeça chama acrossoma. Acro é cabeça, é topo. Soma é porque é um corpúsculo, né? Uma bolsa que contém enzimas digestivas. Para quê? Quando o espermatozoide ele está indo em direção ao óvulo, ao chegar no óvulo, ele precisa passar por uma barreira de células que envolve o óvulo. O óvulo, né, ele sai do ovário. Quando ele sai do ovário, ele é expelido do folículo do ovário. Ele carrega um monte de células envolvendo ele. Então o espermatozoide precisa romper essas células, essa capinha celular que o óvulo tem, chama corona radiata. Então ele vai usar essa enzima digestória aí, essa enzima digestiva, vai romper o acrossomo, vai digerir essas células e alcançar o óvulo. Aí sim vai ocorrer a fecundação. O espermatozoide vai se fundir ao óvulo. Então atrás do acrossoma tem um núcleo do espermatozoide que carrega os cromossomos do pai, né? O patrimônio genético, a herança genética do pai. Na bainha do espermatozoide, eu vou ter logo atrás do núcleo, né? Então eu tenho aqui a cabeça, né? Logo atrás do núcleo, eu tenho o corpúsculo basal, que é um centrosomo, que é o centríolo, né? O centríolo ele forma aí o citoesqueleto, né? Ele vai. Então esse centrosomo aí na base está na base do flagelo. É ele que vai dar origem ao microtúbulo que sustenta todo o flagelo. Depois desse centrosoma eu tenho uma bainha de mitocôndrias. A mitocôndria ela é responsável por pegar açúcares do líquido, né, do sêmen. O sêmen tem muita frutose. Então ela pega a frutose do sêmen e gera ATP, gera energia. A gente já falou do ATP, né, brevemente. Gera energia para o batimento do flagelo, né? Aí ele vai fornecer essa energia lá para o corpúsculo basal e para o microtúbulo do flagelo, fazendo com que o espermatozoide ganhe mobilidade para chegar até o óvulo. Qual que é a origem do acrossoma? Que a 11 está perguntando. A origem do acrossoma
é complexo de Golgi e também lisossomos. Então, o complexo de Golgi ele vai empacotando as enzimas digestórias produzidas lá pelo retículo endoplasmático rugoso e vai crescendo. E não elimina os lisossomos, né? Essas vesículas contendo enzima digestória. Ele vai acumulando ali e dá origem a esse acrosoma. No livro de vocês tem aí mostrando o processo de diferenciação do espermatozoide. 12. O sistema formado por tubos e bolsas membranosas interligados e sem grânulos aderidos, retículo endoplasmático liso, presente no interior das células eucarióticas é chamado de retículo endoplasmático liso, ou, aqui no livro, não granuloso. Também está correto. Então, a 13 e a 14 nós já fizemos, né? Vamos lá, 15. Secreção celular. Não, desculpa. Associe cada organela citoplasmática das alternativas a seguir com a respectiva função apresentada nos itens 15 a 18. Secreção celular é o complexo de Golgi. Secreção é diferente de excreção, viu, pessoal? Secreção é quando algo é produzido. Excreção é quando um resíduo é eliminado. Então, a excreção celular a gente já viu que pode ocorrer por plasmocitose, né? Então, ou exocitose, quando a gente estava vendo lá os movimentos em massa. Então, quando a célula fagocita alguma coisa, forma o fagossomo, os lisossomos vêm, se ligam ali, digerem essa bactéria aí, vamos supor. Partes dessa bactéria, que são nutrientes, vão ser absorvidos. Partes que não vão ser utilizadas, a célula simplesmente leva essa vesícula até a membrana e manda esse resíduo para fora. Isso é uma exocitose, uma plasmocitose. É um exemplo de excreção. Agora, a secreção é algo que é produzido, então. Vai ser inicialmente produzido no retículo endoplasmático rugoso, uma secreção de uma proteína, por exemplo. Vai ser encaminhada para o complexo de Golgi, onde essa proteína é finalizada, empacotada em vesículas, e essas vesículas vão ser encaminhadas. Se for um lisossomo, vai ficar no interior da célula. Se for uma proteína que vai ter uma função no exterior da célula, vai ser encaminhado para o exterior da célula. Essa vesícula se funde à membrana e o conteúdo vai para o exterior. Mas é uma secreção de uma proteína de membrana. Ela vai ficar fundida à membrana da vesícula e vai ficar lá no exterior da célula. É uma enzima digestória. Vai se fundir lá a membrana, vai ganhar o exterior da célula, ou seja, vai lá para a luz do órgão. O que é luz? É a cavidade, viu, pessoal? Então vai lá para o estômago, né? Uma pepsina, por exemplo, a enzima digestória de proteínas. Vai lá para o estômago para agir no local. Vamos supor que é um hormônio. Então, por exemplo, a insulina vai cair num ducto que vai levar para a corrente sanguínea, que é onde esse hormônio vai agir, né? Em todas as células do corpo. Ok? Isso é uma secreção, uma produção. Digestão intracelular. Quem que faz a digestão? A gente já falou, o lisossomo. Então, a letra B. Síntese de proteínas. Retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Síntese de lipídios. Retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Questão 19. Certas células presentes no revestimento interno da nossa traqueia produzem e eliminam por exocitose substâncias mucosas que lubrificam e protegem a superfície traqueal. Qual organela citoplasmática é diretamente responsável pelo empacotamento e a eliminação do muco? Empacotamento, complexo de Golgi, né? Letra B. Então, pessoal, essa aí é uma célula clássica, né? A gente já falou dela nas questões anteriores.
Mas é o seguinte, essa célula, ela vai apresentar um núcleo grande e basal. Por que o núcleo é grande? Porque no núcleo é onde está o DNA, que são as receitas de síntese de proteína. A gente vai ver adiante como ocorre a síntese da proteína. Esse DNA faz uma cópia em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai chegar ao retículo endoplasmático rugoso, onde essa mensagem vai ser lida e traduzida em uma proteína. Essa proteína é encaminhada para o complexo de Golgi, onde ela é empacotada em vesículas, em bolsas, que vão se fundir à membrana plasmática, levando esse conteúdo proteico para o exterior da célula. Onde ele vai ter a ação, certo? Pode ser uma enzima, um hormônio, uma proteína de membrana, que vai ficar aqui, certo? O nome dessa célula, pessoal, dessa célula com esse esquemão aqui, é célula secretora. E isso, assim, o espermatozoide e a célula secretora são as células mais cobradas, né? E tem lá no livro de vocês. Então ela vai ter um núcleo grande, geralmente basal, um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, complexo de Golgi bem desenvolvido e muitas vesículas de secreção. Ok?